Nova Friburgo é uma cidade de fato diferenciada. As instituições aqui existentes ajudam a contar a história do nosso povo, da nossa gente, da cultura, da sociedade friburguense. E uma dessas grandes instituições, um desses símbolos aqui de Nova Friburgo pode estar ameaçado. Nos últimos dias, o Clube de Xadrez confirmou a venda de um dos lotes daquele clube de tantas e tantas histórias. Nós vamos discutir no Zoom Painel de hoje o futuro do Clube de Xadrez e também das demais instituições que marcam a história do nosso município. O Zoom Painel volta depois do intervalo, apresentando os nossos convidados. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para a Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Segurança, bom atendimento e comodidade. Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Todos os dias, o Plano SAF está em sua vida. A todo momento, o Plano SAF só pensa em você. Plano SAF, o seu amigo de todas as horas. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Zoom Painel começando e no programa de hoje nós vamos debater a situação do Clube de Xadrez e, por que não dizer, de parte da história de Nova Friburgo. Apresentando e recebendo então os nossos convidados de hoje, aqui com a gente a historiadora professora Janaína Botelho, também o jornalista Girlan Guilan e o diretor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, Werther Roser. Vou começar com a Janaína, aproveitando aqui a presença dela, já dando as boas-vindas ao nosso Zoom Painel, para conhecer um pouquinho dessa história do Clube de Xadrez, que começa há muitos e muitos anos e que se confunde com a história de tantas famílias, tantos acontecimentos importantes que por lá foram registrados. Janaína, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui debatendo sobre um assunto tão importante, né, que realmente assim, está mobilizando a sociedade friburguense. Bem, a história do Clube de Xadrez é um dos primeiros clubes sociais de Nova Friburgo. Friburgo, o espaço de sociabilidade de Friburgo eram os hotéis da cidade, e aos poucos vão sendo transferidos para esses clubes, e o Clube de Xadrez foi o primeiro deles. Ele surgiu em 1927, com até um carioca, João Orlando, que veio para Friburgo, e começou a formar um grupo, né, de pessoas que gostavam de jogar xadrez. Inicialmente, esse clube começou a funcionar no antigo Hotel Salluce, onde hoje aquele prédio lindo, em estilo Art Nouveau, que é o prédio Spinelli. Depois ele foi transferido para cima de uma confeitaria, onde hoje é uma imobiliária. Então, na década de 40, começou-se a pensar na construção de uma sede própria. Eu tenho dúvidas se foi inaugurado em 1944 ou 1945 a sede atual. Mas, de qualquer forma, era um clube formado pelas elites da cidade.
né? Inclusive, tinha um apoio do prefeito interventor, o Dante Laginestra. Ele consegue uma ajuda financeira do governo de estado. Eu até fiz um levantamento aqui para você ter uma ideia. Na ocasião, o Clube de Xadrez recebeu... agora eu esqueci onde eu botei esses números, mas o Clube de Xadrez recebeu 100 mil cruzeiros para ajudar na obra, quando o Hospital Regional de Nova Friburgo recebeu 300 mil cruzeiros, para a gente ver a importância desse clube. Bom, para falar das histórias desse clube seria muito extenso, mas o que eu gostaria de destacar é que o Clube de Xadrez ele acabou originando mais 2 outros clubes. Um deles foi o Clube de 50 e o outro foi o Country Club. Isso por quê? De início, como eu falei, ele era um clube das elites da cidade. Então, as pessoas começaram a se incomodar porque começaram a aceitar associados, comerciários, operários de fábrica, e isso incomodou muita gente. E por isso foi criado o Clube dos 50, ou seja, petit comité, para um grupo pequeno. Ainda assim, um outro grupo resolveu ter um clube com melhores instalações e criar o Country Club. Eu cheguei a entrevistar o Sr. Nelson Spinelli e ele me disse o seguinte, que a fala na época era o seguinte, gente, nossas famílias, nós temos aqui diretores, executivos das fábricas, estão se misturando com os operários, com comerciários, enfim, a gente tem que ter um grupo, um clube próprio, um grupo assim, fechado para a elite. E o seu Nelson, que é de uma família assim, muito rica, falou, olha, a admissão no clube era realmente muito restrita, era muito caro você comprar um título, né, de sócio proprietário. Bom, isso tudo para dizer que, em função da popularização que o Clube do Xadrez acabou alcançando na sociedade friburguense, o Country Club acabou surgindo. Bom, ele tem uma importância muito grande na cidade, é um espaço de memória, e, infelizmente, o que a gente está vendo acontecer assim, tem se mobilizado muito a população e deixa a gente muito triste, porque Friburgo tem outras histórias aí que hoje a gente se arrepende de não ter lutado na ocasião para que esses prédios não fossem demolidos. Sem dúvida nenhuma, professora, que delícia de passeio pela história, né, Gerlan? E isso mostra realmente a importância de uma cidade, a exemplo de Nova Friburgo, que tem isso para contar, valorizar a sua história até mesmo para o turismo histórico, né? Seja bem-vindo. Exatamente. Eu inicialmente agradeço o convite, saúdo aí a professora Janaína, o professor Weber, e dizer que realmente é importante vir a debater esse assunto, né, porque é uma parte importante da história, ninguém pode negar isso. A história é tão rica de Nova Friburgo, né? Mas eu queria também lembrar que o clube de xadrez, na verdade, ele não acaba, né? A gente tem que lembrar sempre disso. Eu tenho até nas redes sociais procurado falar isso, que na verdade foi uma saída vender essa parte do clube para que ele continue mantendo aquela parte lá, que é inclusive a parte original, né? Porque essa parte que está sendo vendida do lote, que é o salão social, foi uma parte que foi construída bem depois. Eu acredito que foi, a Janaína pode até confirmar, mas foi algo em torno da década de 50, final da década de 50, que construiu aquele anexo lá, onde funcionava o salão social. Claro, tem história, muitas histórias, inclusive Roberto Carlos, no início, né, da Jovem Guarda, fez um show naquele salão. Eu mesmo frequentei como jovem, né, fui a muitos bares no clube de xadrez, né? Agora, eu acho que existe uma coisa de falta de sensibilidade incrível dos nossos governantes. Eu acho que haveria uma solução. Eu vou depois até citar um exemplo de algo semelhante que aconteceu. Levou muitos anos para acontecer, mas a gente acabou conseguindo, de uma certa forma, preservar uma área no centro da cidade. E eu queria dizer também que eu acho que eu queria começar lembrando de uma situação que eu acho que o governo municipal hoje vai ter que reparar uma deselegância que foi cometida com essa questão daquela parte do xadrez. Eu acho que o governo municipal precisa, e eu acho até que o próprio clube de xadrez que vai continuar pode pensar numa homenagem também, mas é resgatar o nome da professora Zelma Mussi Gervásio, que dava nome ao centro lá de convivência da pessoa idosa, que foi
terminou, não está funcionando mais, né, que era uma parte alugada. Eu acho que é preciso fazer uma justiça e algum próprio do município passar a ter o nome dela, porque eu acho que Friburgo tem essa mania de homenagear as pessoas e depois retirar a homenagem. Então é preciso tomar esse cuidado. Vamos voltar a homenagear a Dona Zelma Mussi, que foi uma professora, eu conheci, tive o privilégio de conhecê-la, é de uma família conhecida em Friburgo, importante em Friburgo, e que precisa manter a homenagem a ela. Eu acho que isso é o mínimo. Professor Werther, claro que a gente vai voltar nessa questão do Clube de Xadrez, debater muito isso durante o Zoom Painel de hoje, mas Nova Friburgo, de uma forma geral, tem um conjunto arquitetônico muito bonito, muito diferente e único. Pouco valorizado, não? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Professor Werther, eu acho que o senhor está sem áudio. Se você puder ligar seu áudio para a gente ajustar aqui. Boa tarde a todos, perdão. Sim, eu acho que não é só o caso de Friburgo, né? Nós estamos tendo uma perda de memória de muitas cidades, né? E em Friburgo acho que não é diferente, mas nós estamos num momento assim delicado para a cidade, eu acho também, porque com a pandemia, né, a gente tem observado, né, eu sou professor de planejamento urbano regional na Federal Fluminense, né? Nós temos observado uma fuga das pessoas para cidades do interior e uma fuga que talvez seja uma fuga sem volta. E, nesse momento, a manutenção da história das cidades para onde essas novas pessoas estão se deslocando, acho que é extremamente importante. No momento, eu estou orientando um trabalho final de graduação, aliás, a defesa será na semana que vem, de uma aluna aqui friburguense, lá da Fluminense, e ela levantou o patrimônio histórico, todos os prédios tinham sido tombados, né? Georreferenciou todos esses prédios. A ênfase era na proteção do patrimônio das vilas operárias, né? Mas, de qualquer maneira, é um trabalho bastante extenso. E, por conta disso, acabei me envolvendo aí, não é, com essa questão do clube de xadrez, que, independentemente de ter sido vendido o lote ou desmembrado, né, e foi exatamente por esse motivo que eu acho que entrei na questão, né, ele foi tombado. Né, ele está tombado por um decreto municipal, né, e não importa se o terreno foi desmembrado ou não, o gravame de tombamento continua valendo para os dois lotes. E ele não foi tombado por conta da idade, ele não foi tombado como um patrimônio histórico. Na verdade, ele foi tombado na sua volumetria e cobertura, né, para preservar a ambiência da praça onde ele está colocado. Né? E, então, o fato dele ter sido vendido ou não incide sobre o tombamento que foi feito lá em 2012. Né? Ele continua sendo tombado. E, bem, segundo esse tombamento, ele tem que ser preservado nas suas fachadas, ou seja, todas elas, não importa qual, do conjunto inteiro, e na sua cobertura também. Né? Ou seja, não se permite ali qualquer intervenção que aumente o gabarito e que modifique a cobertura do prédio. Isso é que está colocado no decreto municipal de 2012. Perfeitamente. A gente vai voltar nesse assunto com mais alguns detalhes. Inclusive, a Prefeitura disse, em nota, dentre outras coisas, que ainda não há conhecimento sobre algum projeto que possa vir ser feito naquele local. Mas a situação dos clubes sociais aqui de Nova Friburgo, e acredito eu que de todas as cidades, ela é uma situação que vem se agravando nesses últimos anos. Até entrando um pouco na área do urbanismo, da arquitetura, dos novos tempos. Hoje em dia, a maioria dos condomínios já oferece a questão de piscinas, de saunas, de áreas de lazer, e os clubes vêm sofrendo com a queda do número de associados e, por consequência, com a manutenção desses espaços. Nós convidamos para participar com a gente do programa de hoje a vice-presidente
de interesses legais do Clube de Xadrez, a Valesca Barbosa, doutora, que vai contar para a gente um pouquinho sobre a atual situação do Clube de Xadrez na parte social, em questão de associados, e como o clube tem feito para enfrentar as dificuldades apresentadas pela pandemia. Olá, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui em nome do Clube de Xadrez de Nova Friburgo. O clube conta atualmente com cerca de 250 sócios, dos quais 98 são proprietários e os demais são sócios contribuintes, que são aqueles que não possuem o título, mas contribuem mensalmente para a manutenção do clube. Manter um clube de recreação depende muito da gestão. E nesse ponto não tem como não falar aqui da presidente Alda Helena, que é uma excelente administradora, por isso está sempre sendo reeleita como presidente do clube, pelo belo trabalho que ela faz. Nos tempos agora da pandemia, teve muita dificuldade, porque muitos sócios deixaram de pagar suas taxas. Não só porque não podiam frequentar o clube, mas também por condições financeiras, Muitas pessoas pararam de ter as mesmas condições que tinham antes. Prioridades são prioridades. Mas os clubes, de um modo geral, obtiveram uma ajuda do governo e o clube conseguiu passar a pior fase da pandemia sem demitir nenhum funcionário sequer. Isso é um orgulho para o nosso clube, ter conseguido manter o emprego dessas pessoas durante uma fase tão difícil. Professora Janaína, que tem uma importância histórica e muitos deles se confundem com a história também das famílias friburguenses, Exatamente. Eu acho que o que está faltando aí nesse debate é entrarem alguns atores aí. Primeiro, um grande credor do Clube do Xadrez, que é a Águas de Nova Friburgo. Me parece, segundo o levantamento que eu fiz, a dívida com a Águas de Nova Friburgo é de 3 milhões de reais, além de outras dívidas, certo? Então, eu acho que isso pode ser negociado com a Águas de Nova Friburgo, talvez essa dívida ser transformada em alguma coisa ligada à Lei Rouanet, foi uma coisa que me passou pela cabeça, a transformação dessa dívida, já que o clube tem todo esse histórico, toda essa memória na cidade, a própria Águas de Nova Friburgo, através da Lei Rouanet, fazer assim, um perdão, mais ou menos, dessa dívida e transformar isso num patrocínio cultural. E outro ator que está faltando aí é a Prefeitura Municipal, que fez a interrupção de um contrato que já vinha desde 2005, de repente, e me parece que a diretoria do Clube do Xadrez procurou a Prefeitura e não houve o menor interesse, não queremos dar continuidade, não podemos, enfim, interrompeu o contrato, e eu entendo a posição do clube, não é fácil, e me parece que eles estão na iminência de uma penhora, foi o que eu soube. Quer dizer, com a penhora, eles vão perder o clube todo. Então, a quem a gente precisa procurar nesse momento? A Águas de Nova Friburgo, como eu disse antes, tentar negociar essa dívida através da Lei Rouanet. A Águas de Nova Friburgo colabora muito com a Prefeitura, com edição de livros, enfim, pode colaborar mais uma vez, afinal de contas a gente está falando de um patrimônio histórico do município, e vai ficar muito simpática a imagem da empresa. Em contrapartida, eu acho que a empresa que comprou também vai ficar com uma imagem negativa, porque todo mundo vai olhar ali e vai lembrar do clube que foi destruído, e me parece assim que do ponto de vista financeiro, ali não pode ser construído um grande prédio, eu não vejo assim, em termos assim, financeiros, um bom negócio na compra daquele pequeno espaço ali. Então é isso, eu acho assim que está faltando assim, alguns atores nessa conversa e que a sociedade deve cobrar, e eu, no caso, como eu disse, a Águas de Nova Friburgo e a Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. Legal, Janaína. Você citou 3 temas que são de fundamental importância e eu vou chamar mais uma vez a participação da doutora Valesca Barbosa, porque nós perguntamos exatamente isso, se a atual gestão do prefeito Johnny Maicon procurou o Clube de Xadrez para tentar alguma negociação, para tentar, de repente, ampliação do tempo de aluguel do centro de convivência, e ela respondeu para a gente. Todos os governos desde 2005, mas nunca houve nenhuma resolução, infelizmente. O prefeito, então, nessa reunião de janeiro, ele agiu com muita sinceridade no sentido de que não havia a menor chance de desapropriar o clube, por falta de verba, não havia dinheiro para isso.
Aí, assim, desocupando o imóvel e formalizando esse desinteresse, né, mesmo que forçado, né, em desapropriar, não foi difícil encontrar um comprador bem rapidamente, mais rápido até do que a gente pensava. Agora, Girlan, você já teve a oportunidade de participar, através da profissão de jornalista, de algumas gestões. Já houve algum tipo de projeto especial para o Clube de Xadrez para valorizar aquele espaço, além, obviamente, do aluguel do centro de convivência? Eu desconheço, né? Na história, eu descobri há um tempo atrás que aquele terreno ali onde foi construído o Clube de Xadrez seria a sede da Prefeitura de Nova Friburgo, né? Seria o Paço Municipal, que inclusive na programação do centenário da cidade foi lançada a pedra fundamental para a instalação de um palácio que iam ser os três poderes, ia ser a Prefeitura, a Câmara e o Judiciário. E isso aí acabou não acontecendo, né? A gente sabe disso. Mas o que eu vou pegar o gancho aí no que a Janaína falou, eu falei no início da falta de sensibilidade, né, dos governos para essa questão, que não é um privilégio de Friburgo. Isso aí a gente vê que o Brasil, infelizmente, não valoriza muito o patrimônio, não valoriza muito a cultura, infelizmente. Mas isso que a Janaína falou é o sintoma disso que eu acabei de citar. Eu acho que faltou ao gestor essa questão de identificar uma alternativa. O gestor de uma cidade como Nova Friburgo, que é uma cidade importante no nosso país, no nosso estado, na história, ele pode simplesmente refutar uma situação dessa. Ele tem que parar, criar uma comissão, talvez, ou um grupo de estudo para pensar numa solução. Não é chegar e descartar. Aí eu vou voltar ao que eu falei antes, com relação àquele terreno da família Polkstaller ali no Suspiro também. Aquele terreno ali, em 2004, o empresário Gilberto Sader, um dia, meu amigo, me chamou e falou: Girlan, esse terreno está à venda. Vão vender, ainda tinha ainda um resquício da casa lá ainda. Ele falou assim: esse terreno está à venda e há uma ideia e uma história que quem vai comprar isso é o Edir Macedo da Igreja Universal, para construir um templo aí. E aí o Gilberto falou: nós precisamos fazer alguma coisa, não podemos perder esse terreno. E nós começamos lá naquela época, inclusive com o apoio na época da Associação Comercial, na gestão do presidente Cláudio Verbicário, um movimento no sentido de resguardar aquele terreno. O que nós fizemos a princípio? Uma carta à prefeita na época, Saudade Braga. Ela imediatamente acolheu a nossa sugestão e ela fez um decreto de... ela não tinha verba, ela fez um decreto de intenção de se desapropriar, com prazo lá para pagar e tal, que também acabou não acontecendo. Logo em seguida, quando o doutor Heródoto foi para a administração, em 2009, quando eu cheguei na prefeitura, eu logo lembrei disso, e aquele decreto da saudade estava vencendo. Nós corremos atrás, o doutor Heródoto, então, assinou de novo uma validade daquela desapropriação até ver se encontrava recurso. Moral da história, acabou não acontecendo, mas, graças a Deus, na gestão passada, o então prefeito Renato Bravo conseguiu, junto com aquele dinheiro lá das verbas da Energisa, das ações da Energisa, ele conseguiu, inclusive, outro dia, um ex-vereador aí, infelizmente, nas redes sociais, ele estava criticando que o prefeito desapropriou, pagou 9 milhões no terreno que não estava sendo utilizado. Não está sendo utilizado agora, mas ele é do município. Na verdade, não foram 9 milhões, foram 6 milhões e 700, que foi uma negociação que até resultou em benefício, em economia para o município. E, pelo menos, eu falei, é o melhor você ter um espaço para ampliar a praça do que você ver uma situação dessa como a do Clube de Xadrez, né? E o se ali estivesse pensando em erguer um novo prédio, uma outra construção que vai impactar aquela região, que é uma região importante para a cidade. Assim como em 2009, o então bispo Ednei Gouveia, que estava assumindo, ele procurou, eu participei dessa reunião, ele procurou então o prefeito porque ele queria implantar ali a nova catedral de Nova Friburgo. E eu me lembro que na época eu me bati contra, eu falei com o então prefeito, depois que acabou a reunião,
Eu falei, eu acho que você não deve permitir isso, como ele também não permitiu, e graças a Deus nós conseguimos agora aí que aquele terreno está lá, pelo menos no patrimônio da prefeitura do município. Perfeitamente. A gente vai a um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso Zoom Painel. Crer ou não crer? Eis a questão. Essa é uma escolha que cabe apenas a você. A retomada não será fácil, mas quem crê no amanhã sabe que ele já está em construção. Por isso, é hora de voltar a investir em você. Retome os seus planos. Eles pertencem a você e a mais ninguém. Não importa o tamanho da caminhada, estaremos juntos desde o primeiro passo. Quem crê, realiza. Consórcio Canopus. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Quer realizar o sonho do 0 km ou dar um upgrade para a versão mais atual? Conheça o Ciclo One, o novo modelo de financiamento do Banco Toyota, sem parcelas mensais, que vai te ajudar a adquirir o SUV que todos estavam esperando, o novo Corolla Cross. Corolla Cross XRE, com seu seminovo de entrada, mais 2 anos sem parcelas mensais, mais parcela única ou recompra garantida. Isso mesmo, o melhor do novo Corolla Cross, sem parcelas mensais. Muito mais segurança, conectividade e versatilidade. Venha para Toyo Serra e agende agora mesmo o seu test drive. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Zoom Painel de volta no programa de hoje, debatendo o presente e o futuro do Clube de Xadrez, um dos grandes símbolos aqui de Nova Friburgo, da história da nossa sociedade, da história cultural do nosso município. Recebendo aqui no programa de hoje a historiadora professora Janaína Botelho, também o jornalista Girlan Guilan e o diretor da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF, professor Werther Roser. Professor, como é que funciona mais ou menos, explica para a gente de uma forma bastante didática, a questão da política de tombamento. Você deve encaminhar um documento, fazer uma indicação, como é que funciona esse processo? Bom, enquanto a gente tenta restabelecer aqui o contato com o professor Werther, eu vou chamar mais uma vez a diretora, então, a vice-presidente de interesses legais do Clube de Xadrez, doutora Valesca Barbosa. Nós perguntamos a ela como é que foi feito esse processo de venda do lote do Clube de Xadrez, como é que funcionou toda essa questão. Ela participou com a gente mais uma vez e respondeu dessa forma. Na terceira pergunta, eu acho importante deixar claro que não foi a rescisão do contrato de locação que culminou na necessidade da venda. Inclusive, os primeiros 6 anos de aluguel, eles foram inteiramente para pagar dívidas das gestões anteriores do clube, que no caso foram com a Fazenda Nacional. O clube inteiro chegou aí para leilão por conta desse débito, quando enfim conseguiu fazer o parcelamento que foi homologado pelo juiz federal. Esse parcelamento foi pago com o aluguel mensal que o clube passou a receber desde 2005. Só que tinha uma outra dívida que assombrava e assombrou o clube por década, né? Mais de década, que era com as Águas de Nova Friburgo. Também advinda da mesma gestão anterior, mas com valor imparcelável. Não havia possibilidade de negociar um débito de mais de 2 milhões de reais, né? Então, a perda do espaço era inevitável, fosse por desapropriação, por venda
e, na pior das hipóteses, por conta da queda do valor na arrematação, né, através da asta pública, ou seja, do leilão. Essa até foi uma questão levantada pela professora Janaína no bloco anterior. Agora, Girlan, o que me parece é que outras instituições históricas aqui da cidade também passam por dificuldades e essa é uma situação que pode vir a se repetir. De imóvel tombado, o professor até melhor que eu, ele deve conhecer isso mais a fundo, mas é uma coisa bastante complicada, né? Porque as leis do tombamento, de tombamento, geralmente elas penalizam o proprietário. E aí eu vou, por exemplo, te citar assim, se eu parar aqui para... Eu hoje estava pensando nisso, parar para fazer um levantamento, eu vejo hoje em Friburgo 5 grandes casos de problemas que estão lá. E eu vi assim uma comoção nas redes sociais muito grande com relação ao clube de xadrez. É correto, eu acho que realmente a sociedade tem que se manifestar, mas o clube de xadrez era uma morte anunciada, morte, digamos assim, dessa parte, porque o clube vai continuar funcionando. Mas isso já vinha desde 2014, que se falava nessa questão das dívidas do clube, de que ele poderia ter essa ameaça de... E eu não via a mobilização da sociedade. Então, por exemplo, o que a professora Janaína falou agora, essa sugestão dela, que eu acho excelente, eu acho que nós, enquanto sociedade friburguense, devíamos abraçar isso, independente de governo, né? Independente de quem seja o prefeito, porque é aquela história, os prefeitos passam, a cidade fica, o patrimônio da cidade fica. Mas hoje, se a gente for parar para pensar, você tem Parque Hotel, você tem a antiga casa da LBA, você tem o Cine Teatro Almeida, lá em Amparo, está à venda por R$ 500 mil. Eu fico pensando assim, o que são R$ 500 mil para a Prefeitura de Nova Friburgo? Num processo que pode ir lá, talvez até negociar com os proprietários. Então, assim, e tem outros casos, o Palacete da Vila Amélia, a Janaína está sempre abordando sobre isso, também o Parque Hotel, eu já falei, nós temos o Colégio da Fundação Getúlio Vargas, são patrimônios da cidade que a gente não poder, são imprescindíveis para a cidade, né? Mas o que nós, enquanto sociedade, estamos fazendo? Sim, nós estamos aqui debatendo, vamos para a rede social, a gente se exaspera, mas eu acho que tem que ter mais proatividade, tem que ter mais, sabe, pegar agora essa situação que o professor está falando, que tem o tombanho, vamos brigar por isso, vamos ver como é que pode reverter, como é que é isso. A gente tem que tomar uma posição, porque, do contrário, é uma opção da gente, enquanto atores desse momento, né? Então, eu acho muito complicado. Eu, por exemplo, você citou, eu participo de uma entidade, uma instituição que é importante na cidade, que é a Banda Euterpe Friburguense, com 158 anos de existência, vai para 159 anos, o prédio da Euterpe é tombado, está lá. Agora, a Euterpe está com sérios problemas. A Euterpe não recebe a subvenção dela, ela não está tendo atividade por causa da pandemia, né? Ela tem que ter as aulas online para atender os alunos da escola de música dela, e ela não pode manter o prédio, né? Aquela estrutura que tem lá vai fazer 105 anos agora, aliás, 106 anos agora no final do ano, o prédio da Euterpe. Então, é só para a gente ter uma ideia como que é oneroso e dificultoso para as famílias, para as pessoas que estão à frente. Isso eu estou citando prédios que a gente tem uma certa visibilidade, e aqueles que não têm. Ontem, por exemplo, eu passei, antes de te encontrar, eu passei por um imóvel no centro da cidade, que é um imóvel, todo mundo elogia o imóvel, e eu me surpreendi com o que eu vi, que ele não está em boas condições. Eu sei da dificuldade da família manter. Então, assim, eu fico pensando quantos outros imóveis nessa situação que as pessoas têm dificuldade para manter. O casarão do Galdino do Vale foi também tombado provisoriamente. Até hoje está provisório. Isso foi em 2009. Foi o primeiro decreto que Heródoto assinou de um tombamento amigável, e ele está lá provisório. Então, as coisas não avançam, né? Eu acho que isso tem que ter um grande chamamento aí. A Fundação Dom João VI tem um grande papel nisso. Eu sei que o Luiz Fernando é uma pessoa super interessada, ele é um friburguense que também conhece a nossa história, mas a gente tem que se envolver um pouco mais com essas questões, né?
Sem dúvida alguma. Professor Werther, de uma forma obviamente resumida e didática, como é que funciona essa questão do tombamento? Como é que é esse processo? Você faz uma indicação, encaminha um documento para alguma instituição? De forma resumida, como é que funciona mais ou menos? O tombamento pode ser encaminhado por uma determinada instituição solicitando, né? Ou então por iniciativa do próprio órgão responsável, né? A nível federal, estadual ou municipal. No caso aí do tombamento do Clube de Xadrez, né? Que não foi tombado, é um grupo aí de 40 e poucos imóveis, né? Que foi tombado a nível municipal. Me parece, pela leitura, né, que vem de uma demanda surgida quando da realização do plano diretor. Né? A prefeitura formou uma equipe que levantou os imóveis que deveriam ser preservados em Nova Friburgo, né? E o decreto, nas suas justificativas, coloca muito bem por que esses imóveis foram escolhidos para serem tombados. Né? Evidentemente que não se tomba o uso, né? A gente tomba apenas o imóvel. Né? No caso do Clube de Xadrez, como eu já falei, ele foi tombado na sua volumetria, né? e nas suas fachadas. Né? Então, assim, a mudança de uso não implica, né, na permissividade de se fazer outra coisa lá, outro prédio. Né? Na verdade, eu acho que enquanto ele está protegido pelo decreto municipal, né, a população de Friburgo deve estar ciente de que ele não pode ser modificado nas suas características, independentemente do prédio ser mais novo, mais velho, já ter sido modificado ou não, porque isso não foi levado em consideração quando o imóvel foi tombado. Né? Ele foi tombado na sua integralidade, né? Há gravame sobre isso, ou seja, o desmembramento não tira o gravame sobre a área que foi vendida, e não importa. Né? Na verdade, se o Clube de Xadrez, é óbvio, né, que seria desejável que o Clube de Xadrez continuasse lá, proprietário de tudo, resolvesse seus problemas de dívidas. Né? A professora Janaína já colocou lá algumas medidas que podem ser tomadas, né? Mas, assim, a prefeitura, em princípio, ela é responsável pela integridade do prédio, já que o prédio foi tombado a nível municipal. Inclusive, professor Girlan, Janaína, a vocês que nos assistem, eu perguntei à doutora Valesca Barbosa se durante esse processo de venda, os compradores, atuais donos daquele espaço, se eles falaram alguma coisa sobre projetos, sobre a intenção do que vai ser feito naquele espaço, e ela respondeu para a gente. Com relação ao questionamento de número 4, a resposta é não. O clube não sabia quais seriam as intenções do comprador. Inclusive, o imóvel foi vendido com a ciência dos compradores de que o prédio era tombado por decreto municipal. Então, realmente, o clube não tinha a menor noção de que ali seria feito um empreendimento imobiliário, ou que pretendem fazer um empreendimento imobiliário, sabendo junto com todo mundo, quando essa notícia vazou. Tá? Então, não, o clube não sabia. Também perguntei à doutora Valesca Barbosa se durante esses últimos anos, pelo menos, alguma gestão municipal procurou o Clube de Xadrez, buscando soluções para aquele espaço, ou pelo menos teve alguma preocupação com o contexto histórico. Bom, na questão de número 5, o que eu posso dizer é que foi no governo da Saudade de Braga que iniciou a locação da parte do clube para o centro de convivência, né? E ali também nós tivemos o primeiro decreto de que o imóvel era de utilidade pública e também que havia interesse em desapropriação. Anos depois, sem nada acontecer, né, a não ser a continuidade do aluguel, o clube conseguiu um comprador que ia fazer ali uma clínica, preservando o prédio, né? Mas a gente precisava de um documento do município que atestasse o desinteresse na desapropriação. Claro que é uma exigência óbvia do comprador, né, que ia estar investindo ali. Foi então que a gestão do Dermeval se empenhou em desapropriar, mas foi impedido pela notória saída dele do governo.
Outra gestão que mostrou interesse, né, chegando inclusive a aprovar a planta de desmembramento que era necessária, né, para desapropriar somente a parte destinada ao centro de convivência. Essa gestão foi a do Rogério Cabral. Infelizmente, houve muita intenção, mas nenhuma verba disponível. Ainda sobre esse assunto, em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que ainda não tramita nenhum projeto de licença de obra, mas também não esclareceu se vai conceder essa licença quando for solicitada. A Prefeitura alega que o clube de xadrez é particular e não tem poder de impedir a venda de um bem privado. Professora Janaína, a sensação que eu tenho, e até voltando no assunto que o Girlan tocou, é que falta até para as novas gerações a questão de valorizar um pouco mais a nossa própria história. Eu me recordo que eu tive a oportunidade de ter, no terceiro período, na época de alfabetização, tem um tempinho já, é verdade, mas a história de Nova Friburgo, conhecimento sobre os distritos, tudo que se relaciona com o que é de Nova Friburgo, mas muitos amigos meus não tiveram essa oportunidade em outros colégios. Você não acha que falta um pouquinho de valorização para que essa nova geração que vai assumir os cargos públicos, que vai ter esse poder de decisão, possa pensar também nessa parte? Exatamente, a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Infelizmente, assim, a história de Nova Friburgo é pouco conhecida, e ouvindo, assim, tudo que a administradora do xadrez colocou, parece que já é uma coisa irreversível, né? Já foi feita a compra. E aí o Clube do Xadrez, assim como também o Colégio Modelo, que é outra coisa que não se discutiu, é outro patrimônio histórico, que foi sofrível ver a demolição daquele colégio, daquele patrimônio, um dos raros palacetes que a gente tem em Friburgo, e também toda uma história que o fundador daquele colégio tem, que é o professor Carlos Cortes, participou ativamente da Revolução de 30 em Nova Friburgo, foi ali em frente ao tiro de guerra, pegou todas as armas, botou no trem, levou para Minas Gerais, lutou na Revolução de 30. A história desse colégio, e notadamente do seu proprietário, é uma história belíssima, e foi outro patrimônio histórico que, infelizmente, foi demolido, e fica aquela fachada ali com uma lembrança muito vaga do que foi o colégio. Não substitui de forma alguma. Eu não quero ser radical com relação a essa questão do tombamento, por exemplo. Às vezes eu já discuti isso, já refleti sobre isso, às vezes é o único patrimônio da família. Então, eu até considero, quando é um imóvel de o seu João da Silva, mesmo assim é um casario antigo, que se construa um prédio atrás, que se mantenha a fachada, a gente até entende. Mas quando se trata, por exemplo, no caso citando ainda, o Colégio Modelo e o Clube de Xadrez, que tem toda uma memória coletiva, muitas histórias em torno daquilo, eu acho lamentável. Vai acontecer com eles a mesma coisa que eu escrevo muito sobre o Teatro Dona Eugênia. O Teatro Dona Eugênia ficava na Rua Augusto Spinelli, eu falo sempre das temporadas de ópera, e fica todo, mas o quê? Onde é que era aquilo? Era na Augusto Spinelli, e o Heródoto Bento de Mello, que foi prefeito de Friburgo, já me disse pessoalmente que ele se arrepende de ter autorizado a demolição daquele prédio, né? Assim como também o bolo de noiva na Praça Getúlio Vargas, na Praça Demerval Barbosa Moreira. Então, o que a gente vai ver, será que um dia o Johnny Maicon vai se arrepender também? Vai dizer, eu me arrependo, eu podia ter feito isso, eu podia ter ouvido a sociedade. A gente tem muitas instituições aí que poderiam ter colaborado, dando sugestões. Como eu dei uma, nem sei se é viável essa questão de usar a Lei Rouanet, no caso da dívida com a Águas de Nova Friburgo. Então, vai ser mais um caso assim, que a gente vai contar muitas histórias sobre o Clube de Xadrez, porque ele vai aparecer em muitas narrativas, mas a gente não vai ter aquela beleza arquitetônica original, porque não adianta, que não substitui, realmente não substitui. E outra coisa também, outro exemplo, é a Casa de Madame Santana. Até hoje a gente lamenta a demolição da Casa de Madame Santana. Eu não sei em que gestão, mas até um prédio lindíssimo. Se esse prédio hoje tivesse na Alberto Braune, ia valorizar de sobremaneira
todo o patrimônio histórico dos proprietários de comércio ali da Alberto Brauna, que, se não me engano, fica na mão de poucos aqui em Nova Friburgo, são proprietários de quase toda aquela Alberto Brauna. Veja bem, aquele imóvel belíssimo, como queria valorizar o centro da cidade e os imóveis que estão no seu entorno. Mas, mais uma vez, foi demolido. O prefeito da época, eu não sei se era o Heródoto ou Paulo Azevedo, agora eu não me lembro, nenhum dos dois tomou nenhuma iniciativa e todo mundo ficou assistindo a demolição, porque o processo aqui em Friburgo é esse, começa-se a demolir internamente os prédios para que um dia, a estrutura, para que um dia o prédio acabe desabando. A história sempre é essa. Perfeitamente. Conversamos mais uma vez com a doutora Valesca Barbosa, ela que é vice-presidente de interesses legais do Clube de Xadrez, e perguntamos como fica o futuro do clube a partir de agora, com o dinheiro que vai chegar e também com a perda desse espaço. Eu estou chegando à última pergunta. O que acontece? O clube já estava há 16 anos sem o espaço locado e os sócios já estavam acostumados, né, com a nova realidade. Agora, com a venda e já o pagamento da dívida, enfim, o clube tem uma verba, né, para investir no espaço. Vai realizar obras de melhoria e pretende trazer novos sócios para o clube, melhorando assim a sua arrecadação. Aliás, eu acho que só para finalizar, cumpre destacar que a sede atual do clube, que é conhecida como Xadrezinho, que foi o primeiro prédio a ser construído. Essa área vendida, ela foi erguida muitos anos depois, obedecendo à arquitetura original. Eu acho importante destacar isso, que eu acho que muita gente não sabe, tá? Eu espero ter sido útil e clara nas minhas explanações e o clube agradece a oportunidade, tá? Um abraço para todos. Esclarecimentos, as informações. Já vou me despedir dos nossos convidados, é um tema muito rico que gera muito debate, teremos aqui outras oportunidades. Professor Werther, agradecendo aqui mais uma vez a sua presença e colocando uma última pergunta rapidamente. Acho que já passou da hora de Nova Friburgo pensar numa reorganização do espaço urbano. E a questão que fica é que se realmente dá para a gente adaptar o que pede a modernidade, os novos tempos, com aquilo que é histórico, dá para ter uma perfeita harmonia nesse contexto. Muito obrigado, viu, pela participação. Então, eu acho que essa questão da mudança, né, ela passa pelo respeito à memória, né, como os meus colegas já falaram, você mesmo citou. Né? E a arquitetura é memória viva de uma cidade. Né? Então, assim, o ideal, né, é que a gente compatibilize, né, a memória com o crescimento da cidade. Isso é possível. Né? O território municipal é razoavelmente grande. Nós temos problemas, não só aqui como em outros lugares. Né? Foi levantado o problema lá de Amparo. Né? Eu, há 8 anos, levanto a arquitetura de taipa aqui de Nova Friburgo, né? Que é uma técnica construtiva que foi introduzida aqui pelos suíços e alemães. Ela é muito específica aqui de Friburgo. E nós estamos perdendo também. As pessoas nem sabem, né, que Friburgo tem esse patrimônio importantíssimo, né, de um sistema construtivo que é muito próprio daqui, né, e que está se perdendo também. Né? Então, é importantíssimo que as pessoas conheçam, saibam do seu patrimônio, saibam das suas histórias, e ele está materializado exatamente na arquitetura, né, e na conformação urbana da cidade. Obrigado, professor. Até a próxima. Girlan, dentro desse contexto, me parece que Nova Friburgo precisa de valorizar, criar um projeto, um planejamento para o turismo histórico, cultural da nossa cidade. Isso nunca existiu e passou da hora antes que a gente perca o que ainda resta de parte da nossa história na questão física e com ela também vá um pouco a história cultural realmente, né? Aquilo que foi escrito e que está eternizado. Obrigado pela participação, viu? Sem dúvida, Vinícius, isso que você falou, e eu até aproveito para reforçar o que a professora Janaína falou, essa questão dessa sugestão dela com relação à Águas de Nova Friburgo. Eu, sinceramente, se eu sou a empresa, não esperava nem Lei Rouanet. Eu acho que uma empresa que tem essa participação que ela tem na cidade, isso é um benefício que ela vai dar de contrapartida para a cidade, que ela vai ficar reconhecida eternamente. Né? E eu aproveito para, de outro lado, destacar aqui uma
uma situação que é totalmente contrária positivamente, que é a do Country Club, né? A recuperação lá do chalé do Country Club, que a gente precisa parabenizar a atual diretoria do Country Club por conseguir fazer o restauro, manter aquela beleza que é o chalé e todo aquele complexo lá do jardim do Country Club, inclusive parabenizar os empresários, 3 empresários que praticamente estão patrocinando o restauro, que é o Joilson Vermelinger, o José Rezende e o Rogério Faria, que são as pessoas que estão aí adiante, sem contar toda a diretoria do clube. Fica aí 2 extremos, né? Inclusive até de 2 clubes. O clube de xadrez passando por essa situação e o country dando uma outra... Já que a Janaína citou lá atrás que o country surgiu em função até do xadrez, né? Mas que a gente possa despertar em outros empresários esse sentimento pela cidade, né? De conhecer e de se apaixonar pela história da cidade, valorizar e investir aqui nesse patrimônio que a gente tem. E agradecer a TV Zoom pela oportunidade. Obrigado, Gerlan, professora Janaína. Muito obrigado também pela sua participação, viu? Continue valorizando e disseminando a nossa história. Eu sempre aprendo muito com as suas colunas, com as suas postagens, e eu tenho certeza que todos que nos assistem aqui também. Obrigada aí pela participação e eu espero que esse episódio, que aconteceu quase ao mesmo tempo, do Clube do Xadrez e do Colégio Modelo, sirva para que a sociedade friburguense comece a debater essa questão do seu patrimônio histórico, porque realmente foi traumático, a gente já perdeu, basicamente, pelo que eu estou analisando ali, mas que sirva de lição para as entidades, começar a discutir, inclusive a questão desse decreto, e o que a gente quer em relação à nossa cidade de preservação do patrimônio histórico, né? Obrigado, então, aos nossos parabéns convidados. pelo tema também, parabéns pelo tema, pela temática, ter abordado isso, porque a gente sabe que é difícil, né? É polêmico, mas a TV Zoom está de parabéns pelo trabalho. Obrigado, Janaína. Obrigado aos nossos convidados. A você que esteve com a gente em mais um programa. O Zoom Painel volta na próxima semana, sempre debatendo um tema importante para Nova Friburgo e região. Até lá.